Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um vídeo sobre ocultismo, continuando o assunto que nós nos propusemos fazer, penetrar nos antros diabólicos e dar a vocês conhecimento de alguma coisa, um demônio que vocês não conhecem, que é o maior inimigo de Deus e que, segundo a tradição, teria enfrentado o próprio São Miguel na rebelião dos anjos no céu. Então, agora, pedir a vocês que vocês não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de que nós temos 2 livros na nossa plataforma Hotmart, que é a Jornada Arquetípica e o Tarô Divinatório, e outros virão, logo, muito em breve, tá bom? Então, esperando que assim vocês nos ajudem com o like. Muitos não dão, visualizam, mas não dão like. Vamos então começar nosso texto. O texto é longo. Os inimigos de Deus e o mal. Por que as pessoas dizem que o diabo é Lúcifer ou Satã, se em Isaías 14:12 o termo hebraico é Rei Léo, traduzido como astro brilhante? Então, na verdade, o que nós chamamos Satã vai aparecer como Satã. Sim, no livro de Jó. Vai aparecer como Satã, mas no termo em hebraico de Isaías, Satã não é, portanto, aquela entidade que vocês estão habituados a ver, mas então é um anjo, Rei Léo. E então, Satã seria o nome posterior. Então, nós temos aqui uma novidade. O inimigo de Deus, nós achamos que é Satanás, Satã, mas ele tem outros nomes. Então, continuemos. Ele foi traduzido como astro brilhante, portanto, Lúcifer. Diabolos, quer dizer obstáculo. Mas, em Isaías 14:12, realmente, escrito em hebraico, então o termo certo é Rei Léo. Então, nós não conhecemos esse termo, mas termina em El. Então, devia ser um anjo bom que depois se tornou mal. Isaías 14:12 realmente foi escrito em hebraico, mas uma tradução cristã, chamada Vulgata de São Jerônimo, Vulgata Clementina, interpretou o termo Estrela da Manhã como nome próprio e criou Lúcifer como sinônimo de Satanás, que não tem nada a ver. Citar Satanás é citado em Jó, no livro de Jó, e nós vamos falar sobre ele aqui. E Lúcifer, na verdade, é a Estrela da Manhã. Agora, Rei Léo é que vocês não conheciam, mas nas Escrituras aparece citado por Isaías e tem o mesmo sentido, significado de Lúcifer, Estrela da Manhã. Talvez por isso São Jerônimo tenha pegado Lúcifer e tenha colocado ele como sendo o sinônimo do diabo, porque Rei Léo é um demônio. Só que Lúcifer não é um demônio. Lúcifer é a estrela d'alva. Mas, então, nós podemos perceber que aqui houve uma confusão, houve alguma coisa que São Jerônimo confundiu, e então ele confundiu. As duas palavras significam o mesmo. Rei Léo é astro brilhante, e Lúcifer é estrela d'alva. Estrela da manhã, então também é Lucífer o astro, ou seja, um astro luminoso. Bom, mas em Apocalipse 22:16, Jesus é chamado de estrela brilhante da manhã, podendo então o termo Lúcifer ser aplicado também a ele. É o que acontece naquela cerimônia do Vaticano, no pré-cônion da Pascal, onde se canta um hino
que parece gregoriano, e se diz que Jesus é Lúcifer. Agora está explicado por quê. Né? Porque Lúcifer significa o portador da luz. Bom, Satanás é a origem do mal? É agora que nós vamos ver. É ele quem começa o mal ou não? Pouco se fala sobre Rei Léo, e as informações são desconexas e enroladas. Quem é ele? Como passou a existir? Ainda existe? Foi criado por Deus? Então, seria uma coisa curiosa. Então, Deus, na sua criação, teria, então, em determinado momento, quando ele faz a criação, ele teria, então, criado o diabo. É uma ideia que aqui o autor do texto, ele coloca como sendo plausível. Então, nós temos aqui a criação e Deus está criando. E ao criar, ele vai... Então, aqui está Deus, ó, de braços abertos, criando os anjos, e entre esses anjos está Rei Léo. Vocês sabem, a maioria dos anjos termina em El. Anael, Miguel, Micael, né? Então, aqui, uma dessas criaturas, criada por Javé, então, em Isaías 45:7, né, é Ra. Então, tem vários nomes. Ra quer dizer o maligno. Lúcifer, que não é apropriado, quer dizer portador da luz. E Satã quer dizer adversário ou caluniador. Então, o que mais temos é nomes para ele. E muita gente o teme. Todos os povos. Então aqui estaria Deus criando tudo, e se ele criou tudo e existe o diabo, então logicamente não tem como fugir do raciocínio, Deus criou o diabo. É o que está em Isaías 45:7. Está dizendo isso e eu vou mostrar aqui para vocês. Já disse isso mais de uma vez. Vamos voltar ao texto. Então, como é que ele existiu? Então, Deus criou. Por que ele gosta do silêncio, da escuridão, das sombras? Bem, é porque ele tem realmente uma conexão com o que é sombrio. Ele próprio é sombrio, né? Então, ele gosta dos ambientes sombrios, dos ambientes que têm pouca luz, já que ele, né, é um ser que não tem luz. Então, aqui nós temos, né, uma caverna. Vamos voltar para o vamos lá, a gente fica indo e vindo. Então aqui nós temos uma caverna, e nessa caverna, então, são as 9 moradas do inferno, todas elas são assim, um portal de luz, e a caverna é escura. Então, o diabo, Satanás, Rei Léo, então tem uma conexão com a escuridão, com as trevas. É o príncipe das trevas. Vamos agora continuar. Por que ele atua na sombra e é tão temido? De onde vem essa força? Deus é quem dá. Porque ele é rancoroso, cheio de ira. Porque é voltado contra a humanidade, porque soube que Deus se uniria a um ser humano, e ele ficou revoltado, indignado. Devia ser a ele. Foi isso que o levou a ser assim. Porque ele resiste a todo bem. Seu trabalho é destruir o que Deus criou. Então, exatamente se ele achou que a criação não era como ele estava querendo que fosse, ele agora tem poder, esse poder é Deus que dá. Nós vamos ver no livro de Jó, ele não faz nada sem que Deus permita. Então, estas e outras perguntas semelhantes são válidas. E a fim de respondê-las, que precisamos considerar fontes de informação plenamente confiáveis sobre Satanás. Então, nós temos várias figuras, e essas figuras é a mais comum, geralmente não é aquela. Nós temos uma figura que é bastante explorada, né, que é a do bode. Nós temos o bode, né, o bode sabato, mas o bode é uma das figuras. Nós temos aqui
Asmodeu, aqui nós temos Asmodeu, ó. Esse cidadão sentado aqui nesse trono é um príncipe dos demônios. Asmodeu, Astarote e Beelzebul são a tríade diabólica, é o oposto da Santíssima Trindade. Astarote, Beelzebul e Asmodeu. Aqui nós temos Asmodeu, mas não fica só nele. Nós temos outros também. Então, esses outros vão fazer do mundo uma desordem. E essa desordem é justamente provocada principalmente por Satã. Mas, segundo o que nós estamos vendo aqui, mostrando a vocês, né, ele é capaz de produzir os maiores horrores. Por exemplo, na Inquisição, quem movimentou a cabeça dos sacerdotes que eram inquisidores, então foram os demônios, né, os diabos, portanto, os anjos maus. Então, ele atua através da cabeça do homem, né, e vai fazer, olha aqui, ó, e vai fazer com que o homem faça o mal. Ou seja, ele é destruidor da ordem. Ele gosta de destruir a ordem, embora seja adorado em outros lugares. Aqui nós temos um símbolo satanista, né? Então, esse símbolo aqui é de satanista, é uma caveira mesmo, e uma vela em cima da caveira. O satanismo é praticado por algumas pessoas, e essas pessoas consideram, então, que Satã lhes faz bem, lhes dará o que elas querem. Então, para uns, ele é um ser contrário à ordem do mundo, e para outros, ele é considerado, né, adorável. Então, vamos responder baseado não na Bíblia, que a Bíblia não dá muita coisa sobre demônios e anjos, mas algumas perguntas nós vamos tirar da Bíblia e vamos saber quem é Satanás. O nome em hebraico é Rei Léu, embora Satã, Chatã também seja, mas em Isaías está Rei Léu. Então, em Jó está Satã, Satanás. Então depende, ó. Se você for ler o livro de Jó, está dizendo que um dia os filhos de Deus se apresentaram a Javé e Satanás estava entre eles. Está na Bíblia, com o nome Satanás. Mas em Isaías, ele diz que ele é o inimigo de Deus, com o nome de Rei Léu. Isso significa aquele que brilha, no sentido de fascinar tanto os seres humanos quanto os celestes. Tradições judaicas, cristãs, muçulmanas, asiáticas falam dele todo com medo. Tem gente que nem menciona o nome dele. Há uma preocupação muito grande de não cair nos laços dele. Seus feitos e proeza causam sempre dores, destruição e tragédias. Mas há muitas pessoas que são os satanistas. Nós sabemos que existem grupos que se dedicam à prática do satanismo, e nós vamos tentar encontrar aqui. É incrível como é que uma pessoa pode fazer isso, né? Mas aqui está uma figura de um altar de um satanista. Então, vou mostrar para você, voltar para a câmera. Aqui está um altar de um culto satânico. Então, Rei Léu, Chatã, ou Satã, né? Diabolos, então ele é adorado por certas pessoas que lhe prestam culto. Então, isso é o satanismo. E não tem pouca gente não, viu, minha gente? Tem muito. E o que é que ele faz? Ele produz um desconcerto no mundo. Ele produz uma confusão no mundo. Mas, segundo esses adoradores dele, ele os protege. Então, enquanto que a população em geral o teme e acha que eles lá em cima agem cá embaixo, amedrontando o povo, aqui estão em cima, tá vendo? Tem vários demônios, e a população aqui embaixo, então, está cheia de temor. Então, eles atemorizam as pessoas. E não é à toa. Mas eu não tenho medo dele. Já o invoquei, como disse a vocês, mas tem pessoas que nem pronunciam.
nome dele, né? Não querem nem pronunciar. Então, vamos então enfrentar isso com galhardia. Não vamos ter medo. E o medo é exatamente a porta por onde ele entra. Bem, ele se proclama o inimigo de Deus, e a primeira vez que o nome Satanás é usado, eu não sabia, é no primeiro livro de Crônicas, escrito por Esdras, 21.1. Está dito assim: Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a recensear o povo, fazer o recenseamento de Israel. Crônicas 21:1, escrito por Esdras. Primeiro de Crônicas, segundo de Crônicas, né? Aqui está primeiro de Crônicas. Esdras é o escritor. Satanás, ó, o nome é esse, então é ele, né? Ele vai fazer com que Davi se volte, se deixe levar por ele e queira ter assim a certeza de que manda em muita gente e que tem muitos súditos. Isso aí não é só ele. Então é próprio de todo demônio. Essa é uma imagem, tudo é imaginário, tudo é imaginação, é do imaginário popular. Mas nós temos vários, né? Temos aqui vários episódios, já mostramos a Inquisição, né? Já mostramos aqui uma figura que tem lá um altar, aqui é um altar mais simples, de um satanista, mas a caveira é de verdade. Tá bom? Então, quem quiser, e aqui ele está incorporado no lobo, é o tal do lobisomem. Aqui ele entra no animal, e aí o animal fica possessado, tem possessão diabólica, e o animal possesso, então tem força e tem inteligência. Então, é um perigo para quem não tem a menor noção. E vocês, então, não façam besteira, porque realmente realmente as bruxas, aqui nós temos a casa de uma bruxa que acabou de beber o sangue de alguém. Então, não sei de quem. Não sei se ela se tirou com a seringa, não sei se ela cortou o braço da pessoa, mas aqui tem a casa de uma bruxa. As bruxas, então, dizem que fazem pacto com os demônios, e aí tem, então, a ajuda deles. Mas a maioria da humanidade está nessa situação aqui, ó. Está numa desordem enorme, ou seja, confusão, caos e desordem. Então, vocês então devem sair desse tipo de vamos dizer assim, cultura, né? E a imagem mais típica dele é essa daqui, né? É um chifre enorme, asas grandes e um corpo até bem feito. Então, eles acham que é uma imagem machista. De qualquer modo, não brinquem com ele. Então, Davi, incitado por Satanás, decidiu recensear Israel. E disse: Vão desde Israel, Berseba até Dan, e dá-me conta para que eu saiba quantas pessoas eu governo. Cronologicamente, Jó foi escrito antes disso aqui, mas é aqui que aparece pela primeira vez. Primeiro livro de Crônicas, 21:1. Então, para Satanás aparece pela primeira vez no primeiro livro de Crônicas, escrito por Esdras, e Davi é incitado pelo diabo, por Satanás, a saber qual o poder que ele tem, quantas pessoas ele governa. Mas, no livro de Jó, que é uma alegoria, diz que Satanás literalmente vai se tornar o adversário de Jó, mas com a permissão de Javé. Então está em Jó 1 e 2. Cronologicamente, Jó foi escrito antes do livro de Crônicas. Portanto, o livro de Crônicas é o primeiro lugar onde aparece o nome Satanás. Tá? Jó já é a segunda vez. Um dia os filhos de Deus se apresentaram diante de Javé, e Satanás estava entre eles. Então, literalmente, Satanás significa adversário, hebraico. Está em Isaías 14:12. Lúcifer, para se referir a Satanás, não vem do hebraico, vem de um erro latino.
Essa tradução para o português foi influenciada pela Vulgata. Jerônimo cometeu um erro. E depois, na Idade Média, esse erro se fixou com as feiticeiras. Então, em latim, Lúcifer significa, é um híbrido, lucis, que é luz, e feros, que é grego, portador, portador da luz. Então, a palavra hebraica não é assim. A palavra hebraica totalmente é Heilel, que também significa portador da luz. Então, talvez por isso, equiparar o Lúcifer a Heilel e depois a Satã. As traduções modernas aceitaram que Lúcifer seja o diabo. Por quê? Porque há uma passagem de Isaías que diz: como caíste do céu, ó Lucífero aço, filho da alva, como foste caído por terra, tu que a enfraquecias e conquistava as nações. Então aqui Isaías cita Lucífero aço, então de Lucífero aço vem Lúcifer. Então aqui Isaías 14:12, então São Jerônimo pegou isso aqui e transformou Lúcifer no diabo. Nessa passagem, rei Léo se refere ao rei da Babilônia e só figuradamente a Satanás. Então, o que Isaías queria, era Isaías mesmo, 14:12, era falar do rei da Babilônia. Era ele que brilhava com a riqueza dele, o poder dele, mas termina que vai só ser aplicada a Satanás. Ou seja, vão terminar dizendo que essa passagem fala de Satanás, né? Mas isso é só figurativamente. Entretanto, Jesus, no Apocalipse 12:16, reivindica para si o título de Lucífero aço. Apesar da passagem do Apocalipse ser em grego, em Isaías ser hebraico, as duas palavras são exatamente iguais. Alguns acreditam que Lúcifer era um nome celestial ou angelical, que Satanás tinha. Então, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, portador da luz. É o maior dos serafins. Portanto, era um anjo do Éden. Mas passou a se chamar Satanás porque perdeu esse nome Lúcifer quando se rebelou. Mas São Jerônimo devolveu. A Bíblia não declara isso explicitamente. Então, mesmo que Satanás não seja chamado de Lúcifer em outro lugar. Então, só na Bíblia. Mas há outros nomes como diabo, de diabolos. Isaías se refere a Satanás durante e após sua queda, não antes dela. Então, antes da queda, ele era Lúcifer. Aí, depois dela, então, Satanás e Lúcifer. Passa a ter os dois nomes. Já que outras passagens da Escritura se refiram a ele como Satanás, Lúcifer não era comprovadamente seu nome antes da queda. Então, isso é uma tradição e passou de São Jerônimo, já existente dele, e continuou na Idade Média, as bruxas fazendo isso, e o luciferianismo hoje está em alta. Né? Então, comprovadamente, né, essa tradição de dizer que Lúcifer é o nome de Satanás antes de cair, não encontra nenhuma comprovação. Não tem uma comprovação. Embora Satanás seja primeiramente mencionado em Jó, há relatos históricos anteriores que registram sua ação através do homem. Por exemplo, em Gênesis 3, Satanás toma a forma de serpente para poder tentar o gênero humano. Então, aí vamos ver a figura, né? Nós temos aqui duas figuras. Então, uma delas é uma figura até bonita, né? Então, Satanás vai fazer com que nossos pais sejam expulsos do Éden. E eles vão sair do Éden e vão então vão vir para esse vale de lágrimas, né? E assim, nós temos aqui a figura. A figura está aqui, vamos abrir de novo a nossa câmera. Vamos abrir a câmera. Aqui está o casal saindo do Éden. E aqui está, do outro lado, por que eles saíram do Éden. Porque aqui está, em forma de serpente. A serpente do Éden, o Apocalipse diz que tentou Adão, mas foi Eva que caiu.
Então aqui está a serpente enrolada, já mostramos antes, e aqui eles estão chorando e saindo. Mas, se foi Eva ou se foi Adão, não importa. O fato é que eles caíram. Nós temos um quadrinho pequenininho, aqui, que mostra mais detalhes. Um pequeno detalhe. Aqui nós temos, no quadro pequeno, nós temos aqui, olha só, nós temos aí o homem e a mulher, supostamente Adão e Eva, né? Nós temos uma árvore e nós vamos ler aqui escondidinho, ó. Ele está escondidinho aqui, ó. Tá aí a cabecinha dele está aqui, ó. Ele está aqui, olha a cabecinha dele, tá vendo? Falando com Eva. E Adão está vendo, mas não faz nada. Então aqui está a árvore da vida, que é aqui representada em cima. Então, aí nós perdemos o Éden, o paraíso, por causa dele. Então, é preciso cuidado, porque o paraíso é uma alegoria, mas ele está em plena atividade. Já no Apocalipse, em outros lugares, ele é chamado de dragão. Bem, dragão é uma coisa que não existe, mas o imaginário popular fez com que o símbolo do dragão, né, fosse mostrado como se fosse um demônio. Aqui nós temos vários dragões. Ó. Vamos voltar para a nossa câmera. Vamos voltar para a câmera. Nós temos uma reunião de dragões. Então, aqui está. Do lado de cá, está vendo? Há uma reunião de dragões. Ou seja, demônios, Rei Léo, Satã e outros que estão aqui atormentando os seres humanos. O do centro está mais visível, mas há vários aqui, atormentando os seres humanos, provocando, então, anjos e demônios. Então, a desordem causada por eles, né? Com uma forma de dragões. Mas há dragões mais claros, mas, evidentemente, vocês já reconheceram, já viram isso antes, mas vou mostrar novamente, né? Os draconianos, então, estão aqui, seriam uma forma de, no Apocalipse, né? A mulher do Apocalipse espera um filho, e o dragão, a serpente antiga, o diabo, diz o texto, está esperando para engolir, de boca aberta, para engolir seu filho quando ele nascer. Né? E então, assim, nós temos aqui, são dois dragões. Então Rei Léo e Satã, ou diabo, seja quem for. Então, por incrível que pareça, minha gente, há pessoas que prestam culto a esses seres. Olha, é uma coisa absurda, mas é verdadeiro. Satanistas cultuam esses seres, fazem culto, prestam culto a eles. Vamos fazer, né? Cada um faz aquilo que acha correto. Então, assim, em Apocalipse, dragão, mas também em outro lugar chamado maligno, quando diz Isaías 45:7, eu faço bem e faço mal, eu crio a luz e crio o maligno, Ra. E no Apocalipse, Jesus o chama de a serpente antiga, e Mateus chama ele de tentador. No Novo Testamento, há outros nomes. Se dá mais detalhes sobre Satanás. Chamado diabo, significa falso acusador, ou simplesmente acusador. Satanás é caluniador. Diabo significa acusador. Satanás caluniador, é a mesma coisa. Mas em grego, a palavra da qual a palavra diabólica é derivada também significa aquele que está atravessado no meu caminho para não passar. Assim, há outros nomes para Satanás. Os outros nomes são Abaddon, quer dizer destruição, Apolion, no Apocalipse, destruidor, Beuzebu, em Mateus, quando acusa Jesus Cristo, Belial, que é o príncipe dos demônios, Bel, ou Baal, está em 2 Coríntios, Satanás, que é chamado o Deus desse mundo. Jesus Cristo diz,
né, o mundo já sob o maligno, nós chamamos de maligno, e diz: Satanás é o príncipe desse mundo. Então está em 2 Coríntios e em João 12, 31. Jesus disse: ele é o pai da mentira e assassino desde o princípio. Logicamente, agora vocês vão responder a pergunta. Então, será que realmente a figura está certa? Ou seja, às vezes ele se mostra de uma maneira muito simpática, que nós temos, né? Ele atrás de uma porta. Vamos voltar de novo nossa câmera, talvez seja a última imagem, e aí a penúltima, mas nós vamos mostrar, às vezes, ele tem uma aparência como ele se mostrou para mim. Metade do rosto está em trevas, metade do outro metade está na luz. Assim ele se apresentou para mim. Ele não pode mostrar o rosto todo luminoso. Então aqui metade está nas trevas, está na sombra. Mas ele está esperando atrás da porta que alguém entre para ele poder fazer aquilo que ele quer. Eu não esperei que ele entrasse. Chamei ele. Desafiei ele e disse: vem, se você tiver coragem, vem. Vamos brigar. E aí muita gente tem medo porque acha que ele pode matar. Aqui é o símbolo da morte, a foice, o ceifador, né? Se ele pudesse matar, teria matado. Porque eu desafiei e ele não conseguiu fazer muita coisa não, viu? Cheguei a dizer a ele que ele era um merda. Disse assim mesmo: você é um merda. Se seu poder todo é esse, então você vai fazer o que não presta em outro lugar. Aqui não. Não vou perder tempo contigo. Mas há pessoas que são obcecadas por ele, e aqui nós temos, né, uma cena de obsessão. A pessoa está sonhando, mas no sonho pensa que uma grande ave, que é um anjo, então está sugando o sangue dela. Mistura a ideia do vampiro com a ideia do anjo diabólico, e então no sonho ela está sendo uma ave que está sugando o sangue dele. Então aparece nos sonhos de algumas pessoas e então é uma coisa feia, horrível. Então é impossível para nós imaginar que alguém adore ou preste culto a esse ser. Mas podem apostar, viu? Eles são cultuados e possuem certas pessoas. Eles são súcubos e íncubos que fazem com que algumas pessoas então se rendam a eles. Portanto, vamos voltar a mostrar a imagem mais simples, que é ele caindo do céu. Aqui está. Aqui Satanás caindo do céu. Quando 72 discípulos vai fazer a sua viagem, peregrinação, Jesus dá a eles o poder de expulsar demônios. E eles, quando chegam, dizem: expulsamos demônios em teu nome. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Esse raio atingiu o Vaticano. Então aqui está. Então seria essa a última realidade. Então, além de perturbar, criar a confusão na Terra, aqui está todo mundo confuso e o ar está cheio de diabos. Ó. Lutero dizia: eu olho para o céu e vejo cheio de diabos. E aqui estão os seres humanos que estão torturados por ele. Então seria isso. Então o diabo seria o anjo caído, é o que nós todos achamos. De modo geral, essa é a conclusão. Então, quer seja anjo caído, quer seja um demônio, quer seja Satã, mas Raelel é como Isaías dá, é o nome em hebraico que está em Isaías. Mas em Isaías também, ele está como Ra. Então, ele tem muitos nomes. E não importa os nomes que ele tem, o que importa é o poder dele. Se você tiver medo, então ele vai fazer de você um idiota. A receita é: não tenha medo. Então, minha gente, aqui nós nos despedimos, mostrando mais uma vez para vocês, né, o mais famoso de todos eles, né, que é o maioral, aquele cuja imagem todo mundo cultua, que é essa aparência bonita, né, um anjo parece, mas tem chifres, né, e nós temos também a personagem mais famosa,
que é assim, Satã e o seu veneno. Pronto, com isso nós terminamos a nossa digressão, mostrando que o nome Rei Léo é o mais apropriado. Isso aí em Isaías. Então nós fizemos um vídeo sobre demonologia e mostramos vários aspectos, como o demônio, o diabo, Satã, Rei Léo, né, com o nome falso de Lúcifer, que terminou pegando. Então, não esqueçam de dar seu like. Estamos aos 35 minutos. Vamos encerrar o vídeo e postar para vocês. Então, vocês deem seu like. Não se esqueçam, compre nosso vídeo, compre nosso livro na Paula Salvante Mar. Até o próximo.